Você tem um cliente que recebeu uma execução, e aí você ficou na dúvida do que fazer. Se você vai entrar com embargos ou você vai entrar com exceção de pré-executividade. Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar na melhor tomada de decisão. Bom, qual que é o contexto de uma execução? O exemplo que eu poderia dar é o seu cliente é um empresário e está sendo executado sobre um título executivo extrajudicial. Tendo em vista que nem todo valor é incontestável, o papel do advogado é analisar se há vícios ou estratégias para uma defesa. O próprio Código de Processo Civil, nos seus artigos 784 a 786, dispõe sobre essas possíveis execuções. No primeiro momento, quando você estiver na frente desse cliente, você deve analisar essa situação de uma forma muito específica. No artigo 783 do Código de Processo Civil, ele dispõe sobre algumas características que os títulos têm que ter para serem válidos a uma execução. Caso vocês escutem o por aí, meu filho, ele está aqui. Segundo esse artigo, a fase da execução só se inicia se esse título possui três características. Essas três características essenciais são a certeza, a exigibilidade e a liquidez. O que seria a certeza? A certeza, nesse caso, é a comprovação que essa relação existe de uma forma clara. Isso inclui a natureza da obrigação e as partes que estão envolvidas nessa relação. Em outras palavras, esse título deve comprovar que essa relação existe, que uma parte está devendo, que outra é credora e que essa obrigação é legal. A liquidez se refere à quantia que deve ser paga. O título deve ser claro nos valores que devem ser recebidos. No caso das obrigações de pagamento, esse título deve trazer o montante exato e quais os encargos que ele irá sofrer caso haja um inadimplemento, por exemplo, os juros e as multas, aplicadas a esse título. Nos casos das obrigações de dar ou de fazer, as obrigações devem estar especificadas no título de como ela deve ser executada, em que momento e quais as condições dela. Isso é necessário para que o devedor ele saiba exatamente o que fazer, o que não fazer, a quantia que deve ser paga ou não ser paga, tornando um requisito, para que se viabilize o cumprimento dessa obrigação. A exigibilidade indica que é possível a coercitibilidade de cumprimento dessa obrigação, desde que não hajam pendências. Nesse contexto, uma obrigação se torna exigível quando o prazo de cumprimento dela se expirou. Em resumo, a exigibilidade ela está vinculada ao cumprimento de uma obrigação já vencida. Então vamos para o dia a dia. Você recebeu esse cliente, qual que é a primeira análise que você deve fazer dessa execução? Primeiramente, a citação ela foi válida? A citação é ato pelo qual o devedor ele é convocado a participar da relação processual, de forma que a sua regularidade e bom funcionamento são essenciais para a eficácia da prestação jurisdicional. O antigo Código de Processo Civil de 1973 vedava explicitamente a citação via carta, via correio, Vedava explicitamente a citação via correio nas ações de execução. Por sua vez, o nosso novo Código de Processo Civil de 2015, ele, além de manter a citação via correio, ele possibilitou a citação via edital e excluiu essa vedação de citação por via correio, o que, na minha opinião, foi um retrocesso, porque o devedor ele deve saber os seus direitos e deveres e a gente já vai ver o porquê. O próprio código confunde o advogado na parte que fala sobre esse tipo de citação e as vedações. Vamos ver? No artigo 829, parágrafo 1º, dispõe o seguinte: o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora, avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Aqui ele fala de mandado, ou seja, deve ser cumprido por oficial de justiça.
Então, no Código de Processo Civil, você quer que a gente cite via correio ou você está me exigindo que seja feita por via de oficial de justiça? Essa dúvida não foi só minha, é dúvida de todos os advogados e virou jurisprudência. TJSP. Ele tem o entendimento de que a citação e execução de título deverá ser feita exclusivamente via oficial de justiça. Isso está num agravo de execução de título de executivo extrajudicial, citação postal inadmissibilidade. Palavra difícil. Nele diz o seguinte, abre aspas. O dispositivo contido no artigo 247 do novo Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada ou dissociada dos dispositivos no artigo 829 e 830, que é 805, né? Ou seja, aquele artigo que a gente já estava citando lá em cima, né? Do mesmo Estatuto Processual que cuida especificamente da citação do executado e execução lastreada em título executivo extrajudicial. Esse julgado do TJSP trata exatamente disso. Foi dada por inadmissível a citação via Correios. Ela deve se observar a citação via oficial de justiça. Por que que os juízes andam entendendo também nesse ponto? Bom, a citação do executado de um título executivo extrajudicial, ela abrange muito mais do que uma mera citação. Ele já é citado sendo informado que os bens dele vão à penhora. Ele é citado para oferecer a defesa. Ele é citado para oferecer o pagamento ou garantir a dívida para uma possível defesa. Então, não é uma citação comum, é uma citação complexa. E por isso que os juízes vêm tendo essa divergência de entendimento. Bom, o próprio tribunal do TJSP também teve julgado de outra forma. Tá havendo um conflito de jurisprudências, né? Então, se por um lado, né, tem esse entendimento do TJSP, no sentido contrário, tem uma possibilidade, né, uma aceitação da citação via correio. Vamos lá. Outro julgado, vou colocar aí na tela para vocês. Pedido de citação da executada por via postal, possibilidade à luz do novo Código de Processo Civil. Situações de exceção para o ato citatório por correio, que estão previstas no artigo 247 e nele não se inclui as execuções. Para nós, o ato citatório, né, para o meu escritório, o ato citatório, ele é muito importante, principalmente no processo de execução, pelos motivos que eu acabei de mencionar, né? Mas, tendo em vista essa divergência, é interessante você ir na comarca que você está atuando e ver o posicionamento dos juízes a respeito disso. É sempre importante alegar isso numa defesa, porque como há divergências, né, de pensamentos, então é necessário que a gente toque nesse assunto, porque dependendo do posicionamento pode ser benéfico para o seu cliente. Uma observação importante sobre a citação: a lei de execuções fiscais, ela desde sempre permitiu essa citação via correios, tá? Então, numa possível defesa de uma execução fiscal, tenha cuidado ao tentar utilizar a citação, a invalidade da citação como tese de defesa. A segunda observação, em segundo lugar, o que você deve observar nesse título? Ele está prescrito. A prescrição é um ato de direito material que ela reverbera no direito processual. Ela se funda na ideia de que o credor ou o titular do direito, né, ele, diante de uma inatividade, ele presume
que não faz questão desse direito que ele tem. Então, ele tem uma presunção de renunciar a esse direito. O que é ótimo, né? Para quem está buscando uma defesa. O objetivo da prescrição é trazer segurança jurídica para as relações, ao mesmo tempo que pune aquele que é negligente com os seus direitos. É aquela famosa frase, né? O direito não socorre aqueles que dormem. A prescrição, por se tratar de direito material, ela está prevista no nosso Código de Processo Civil. Ela está lá nos artigos 189 a 206. Os prazos prescricionais estão concentrados no artigo 205 e 206 do Código Civil. O Código Civil adotou a teoria da prescrição da pretensão. Assim, o artigo 189 diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem o artigo 205 e 206, que foi exatamente essa a teoria que foi embasada nesses artigos. Ou seja, se o titular do direito permanece inerte, tem como punição a perda da pretensão que teria pela via judicial. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal ditou entendimentos na súmula 150, que assim diz: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Contudo, é preciso distinguir os momentos processuais, em que pode ocorrer outro tipo de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória. Então, falando da prescrição, vamos ver se ela foi realmente interrompida. Como que você vai analisar isso? Você vai no artigo 202 do Código Civil. Lá, ele trata sobre as hipóteses que interrompem a prescrição. Vamos dar uma olhada? O artigo 202 diz o seguinte: a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Mesmo se o juiz for incompetente, a citação e ela for válida, interrompe a prescrição. Ótimo. Inciso 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente. Ou seja, houve o protesto, o juiz, mesmo que incompetente, cita. Inciso 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Isso ele está tratando da recuperação judicial e da falência. Inciso 5. Por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. Inciso 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Então, mesmo que o ato seja extrajudicial, o reconhecimento do direito pelo devedor, ele vai lá e reconhece, mesmo que por ato extrajudicial. E aqui a gente finaliza esse artigo importante com o parágrafo único dele. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu. Então, a prescrição, mesmo que interrompida, ela recomeça após correr a data do ato que a interrompeu, a citação ou o reconhecimento do débito pelo devedor, ela reinicia. A conclusão que a gente pode chegar é que a avaliação dessa prescrição, tanto a intercorrente quanto a execução da pretensão executória, durante o processo, é ato primordial de extrema importância para uma defesa efetiva. Feita essa primeira introdução, vamos tratar do que a gente veio tratar aqui de fato, né? A gente veio tratar dos embargos à execução e a exceção de pré-executividade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que são os embargos à execução. Os embargos à execução são a defesa natural do devedor, mas tem alguns detalhes. Os embargos à execução, eles possuem 3 características chatinhas. A primeira delas é que você precisa garantir o juízo. Ou seja, o seu cliente, ele tem que pagar a totalidade da dívida em juízo para apresentar os embargos à execução. Outro detalhe, né,
dos embargos de execução é que a citação tem que ser válida do devedor. E o último detalhe é que ele tem um prazo estipulado que é de 15 dias úteis. Então, tem que estar atento que após a citação válida do devedor, ele tem apenas 15 dias úteis para apresentar os embargos de execução. Vamos dar um exemplo. O seu cliente foi citado que o imóvel dele está sendo usado para garantir uma dívida em juízo. Quando você pega para fazer os embargos, está tudo dentro do requisito, você pode alegar algumas coisas, como impenhorabilidade de bem de família, excesso de execução, entre outros detalhezinhos que vai ficar para um próximo vídeo. Bom, então, achei que devo apresentar os embargos de execução. Qual que é o artigo que eu vou me fundamentar, né? É o artigo 917 do Código de Processo Civil. Vamos ver as hipóteses, né, dos embargos de execução, que ele trata sobre isso. No artigo 917, traz o seguinte: nos embargos à execução, o executado poderá alegar, inciso 1, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Isso é óbvio, né? Se o título é inexigível ou inexecutável, não faz sentido essa execução existir. Quem vai notar isso? Não é o seu cliente, é o advogado do seu cliente, no caso você. Penhora incorreta ou avaliação errônea, foi o que a gente já citou por cima, né, por algo. Se a penhora está sendo feita de maneira errada ou se há um excesso de penhora, ela tem que ser tem que ter essa tese de defesa nos embargos de execução. Inciso 3. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Há um excesso de execução. Estão executando um valor acima do que realmente o devedor deve. Inciso 4. Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis. Meu cliente vai perder um imóvel. Ele deve ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, né? Isso deve ser alegado também em embargos, presta atenção. Incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução. Isso acontece muito. Tem alguns títulos que eles obrigam você a executar eles no endereço do devedor e às vezes você pode executar no seu endereço. Ou às vezes o próprio título fala onde essa obrigação deve ser cumprida, ou o próprio título fala qual o juízo que deve ser, qual comarca que é responsável, né, por dirimir as controvérsias ou conflitos que esse título pode trazer. Então, é muito importante ver esses detalhezinhos para ver se o juiz é incompetente, porque aí o processo é extinto e deve recomeçar na comarca exata. E por fim, o inciso 6, qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Você, como advogado, você sabe que a gente vai atrás de tudo. A gente quer tirar água de pedra numa defesa, né? Então, alega tudo que você precisa alegar. Tratado das hipóteses dos embargos, né, do devedor, os embargos de execução, vamos falar agora sobre a exceção de pré-executividade. Como não há artigos que falam sobre a exceção de pré-executividade, o próprio STJ se pronunciou sobre isso na sua súmula 393. E assim ela diz: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Aqui ele já trouxe o primeiro requisito. Se é uma matéria que não precisa daquelas provas de dilação probatória, ou apenas o título já é a prova suficiente disso, entre com a exceção de pré-executividade. Um exemplo muito comum que a gente costuma ver é o seguinte: existe uma execução, um vício grave. O que seria um vício grave? Uma prescrição ou uma falta, né, de requisito do título. Você, antes mesmo da citação, você já entra com a exceção para alegar esse vício grave.
Como nos embargos, a exceção de pré-executividade ela também possui alguns requisitos. O primeiro deles é por se tratar de uma matéria de ordem pública. O que seria essa matéria de ordem pública? Seria uma prescrição, uma ilegitimidade de alguma das partes, uma invalidez de algum título. E o outro requisito é o que eu já citei, que a própria súmula, né, do STJ trouxe, que é a desnecessidade de uma dilação probatória. Um exemplo prático seria, por exemplo, um cliente seu que está sendo executado de um contrato e no contrato não tem a assinatura dele. O que fazer? Nos embargos, além de eu garantir essa dívida, eu corro risco da penhora. Então, eu corro e faço uma exceção de pré-executividade alegando esse vício escroto, para não dizer outra coisa. Então, a exceção de pré-executividade ela é um caminho mais rápido para a solução. Ela evita uma possível penhora, ela trata de matérias de vícios graves e evidentes, e é mais rápido por não ter essa dilação probatória. Mas aí você pensa, Letícia, você me explicou tudo isso aí e eu ainda estou na dúvida. Qual defesa que eu devo utilizar nesses casos? Então, eu vou trazer uma tabelinha aqui que eu vou ler ela aqui com vocês. Bom, critério. Precisa de garantia? Se sim, embargos à execução. Se não, exceção de pré-executividade. Questiona o mérito da dívida? Se sim, embargos à execução. Se apenas vícios processuais, exceção de pré-executividade. Requer produção de provas? Sim, então embargos à execução. Uma conclusão prática seria: na dúvida, sempre avalie o impacto que isso vai gerar no seu cliente. Os embargos exigem mais tempo e custos com a penhora, enquanto a exceção pode ser um caminho simples para extinguir a execução, sem maiores prejuízos. Vamos falar então um pouco sobre os erros comuns, né, da prática. Um erro comum na prática é apresentar a exceção quando há necessidade de produção de provas. Outro erro também é apresentar os embargos sem garantir a dívida em juízo. Outro erro que a gente vê muito comum é não explorar argumentos de nulidade daquele título. Então fica muito ligado a uma possível defesa e esquece das nulidades. Agora eu vou te dar uma dica de amigo aqui. Uma estratégia interessante, e não conta para ninguém, é você entrar com a exceção de pré-executividade. Não, mamãe. Não, mamãe. Ai, que ó. Mamãe fazer o papá, tá bom? Senta lá pra mamãe terminar. Ai, que pá. Mamãe. Pá. Pá. Depois, tá? Uhum. Uma estratégia interessante é você propor a exceção de pré-executividade e, caso ela não seja deferida, você entrar com embargos de execução, aproveitando, né, convertendo a argumentação. E, se indeferida, você converter a argumentação em embargos à execução. Isso evita custos desnecessários logo no início. Você gostou dessas estratégias? Esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Se você é advogado ou pessoa interessada no meio jurídico, curte, compartilha, siga esse perfil para você acompanhar todos os meus vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te auxiliar. Caso você tenha algum caso prático e queira discutir, estou aberta a isso também. Eu vou deixar aqui meu contato e te convidar. Caso você está começando na advocacia, você está perdido, eu estou disponibilizando uma consultoria para jovens advogados e eu faço muito questão de dar esse passo a passo, que todo mundo coloca como muito difícil, mas é muito simples. É uma carreira muito legal e muito rentável. Então segue, compartilha e até o próximo Papo Legal vídeo.